E olha só, gente, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que a democracia no país não pode ser questionada como vem sendo nos últimos dias. A declaração foi feita na saída da reunião que teve com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. A reunião de Pacheco com Fux teve o objetivo de discutir soluções para a crise entre os poderes, em especial o desgaste do judiciário com o poder executivo. A crise se intensificou após o presidente Jair Bolsonaro direcionar ataques ao Supremo e ao Tribunal Superior Eleitoral. Os tribunais abriram investigações sobre o mandatário do executivo. Pacheco disse também que o radicalismo e o extremismo são ruins para a democracia. Então vamos ouvir o que ele disse. Não tratamos especificamente de pedidos de impeachment já existentes ou que eventualmente possam ser formulados. Essa é uma questão que talvez seja uma questão paralela. O mais importante é se restabelecer o diálogo entre os poderes e termos uma discussão de pontos que sejam pontos nacionais. A formulação de pedidos específicos de impeachment ou de qualquer outra ordem, isso cabe a quem deva apreciar e deva julgar a decisão. E isso será feito dentro da rotina do Senado Federal. Nós vamos avaliar, caso haja algum pedido de impeachment, nós vamos fazer a avaliação oportuna. Agora, impeachment, nós temos que ter uma responsabilidade grande com isso, porque ele não pode ser banalizado. É um instituto grave, um instituto excepcional e que só é aplicado em casos muito específicos num rol taxativo de situações previstas numa lei. Uma conversa importante, uma conversa necessária e que eu considero que possa ser o reinício de uma relação positiva entre os poderes para aquilo que interessa às pessoas que estão nos mais diversos rincões do país, no interior do nosso Brasil, que precisam realmente de uma pacificação e do exemplo de homens públicos que estão em Brasília para poder termos uma pacificação nacional. É inusitado que, em meio a uma pandemia que entristeceu o Brasil, nós não tenhamos considerado a oportunidade de unir o povo brasileiro a partir de um ambiente de solidariedade, de compreensão das dificuldades de tudo que nós estamos vivendo. Então, realmente nos apegarmos àquilo que importa ao país e, para isso, é fundamental o restabelecimento do diálogo entre os poderes. Então, foi uma conversa muito boa e importante que eu espero que possa gerar frutos e sejam frutos positivos para o país. Tá aí a fala do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Vamos para os Estados Unidos, então, conversar com o nosso Rodrigo Constantino. Vou começar por você hoje, Consta. Eu quero saber de você o seguinte: como é que você avalia essa atuação do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, nesse caso? Você acha que ele está certo em tentar diminuir o tom ou você acha que ele é coparticipante aí de um possível golpe no Brasil? Pois é, Paulo, meu xará tem falas bonitas, né? Mas temos que lembrar que tinha um encontro marcado para diálogo envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e que o presidente do STF, Luiz Fux, cancelou, né? Então, isso é bom lembrar. Outra coisa interessante é que ele menciona ali que o instituto do impeachment é muito grave, muito sério, não pode ser banalizado. Estou de pleno acordo, mas queria recordar aqui que nunca na história desse país houve, né, sequer a deliberação sobre algum pedido de impeachment envolvendo o ministro do Supremo. Então não há nenhuma banalização aqui, não. É óbvio que tem que ser tudo feito dentro da lei, mas parece que tem muitos pedidos um tanto embasados, até porque vários desses ministros andaram rasgando e com vontade a Carta Magna, a Constituição do Brasil. Outra coisa é que ele fala muito em paz, né, harmonia, diálogo, né, consenso, só que uma palavra eu não ouvi do meu xará: independência entre os poderes. E é exatamente isso que está em jogo aqui. Enquanto o STF, este que temos, né, não é um ataque à instituição, é uma crítica aos componentes da instituição. Enquanto este Supremo estiver agindo como um partido de oposição e praticando ingerência em outro poder, eu não acho que a harmonia seja a grande meta aqui, e sim restabelecer a ordem constitucional, a separação entre os poderes. O George Orwell, né, que vem sendo muito lembrado aí por vários motivos, mas ele tinha uma frase muito boa contra os pacifistas também. Ele tem um texto muito crítico ao Gandhi, né? E ele dizia que o jeito mais rápido
e fácil de encerrar uma guerra é perdê-la, né? Se o povo afegão quiser encerrar qualquer tensão, e vamos falar do que está acontecendo lá já já, é muito simples, basta ele se subjugar ao Talibã. Acabou, aceitar tudo que o Talibã impuser e está resolvida a questão, vai ter paz, né? A paz dos escravos. Então, eu não acho que o presidente Jair Bolsonaro, os bolsonaristas em particular, ou a direita em geral, deveria estar preocupada agora com pacificação. Eu acho que a luta agora é pelo direito de existência. E esse consenso que o establishment está tentando encontrar é claramente um consenso que exclui a participação dessa direita. Vale lembrar aqui do editorial do Estadão essa semana, que diz que se um bolsonarista entendeu o que é democracia, ele deixou de ser bolsonarista. O jornal tradicional, com uma pegada, com um viés tucano, simplesmente exclui da possibilidade do diálogo democrático qualquer um que encontra virtudes ou que defende o governo de Jair Bolsonaro. Então não há consenso ou pacificação possível com um lado que diz que você é fascista, negacionista e precisa ser excluído do diálogo, né? Então não há como encontrar nenhuma pacificação nesses termos. O que o senador Rodrigo Pacheco tem agora como obrigação, como dever cívico, patriótico e moral, e democrático, eu acrescentaria, é realmente levar a plenário algum desses pedidos, porque é muito cômodo ele dizer que vai ser apreciado dentro do prazo, dentro da rotina do Senado, enquanto que isso na prática significa enterrar e arquivar, né? Tem um pedido, por exemplo, quero lembrar aqui, né, que conseguiu colher mais de 3 milhões de assinaturas. Isso mostra o peso popular, mas além disso tem vários embasamentos jurídicos, técnicos. Muitos juristas renomados têm apontado para os abusos constantes e crescentes desses ministros do Supremo. Então, se o Rodrigo Pacheco quer pacificar o país, ele tem uma única alternativa: levar a plenário, que é o dever dele como presidente do Senado, né, esses pedidos de impeachment. Muito bem, Constantino Serrão, vou passar a bola para você, emendando justamente nesse ponto que o Constantino faz em relação à falta de diálogo, né? Você acha que eleitoralmente essa briga é boa para o Bolsonaro? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Essa briga, a polarização, o tribalismo está marcando hoje a política brasileira. Ela, em princípio, poderia beneficiar, sim, aquele que é o candidato provável, ainda não anunciado à reeleição, que é Jair Bolsonaro. Mas também beneficia, e talvez muito mais, o candidato inviável da oposição, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos aguardar um pouquinho para a gente ter melhor certeza sobre essa avaliação. Agora, o senador Rodrigo Pacheco, um brilhante advogado, ele vem agora traçando uma estratégia de ser o pacificador. Mas um pacificador num estilo curioso. Ele tenta ser um Antônio Carlos Magalhães light, combinado com uma espécie de Renan Calheiros, que atua nos bastidores para defender todos os interesses possíveis do grupo de poder que ele representa. Como advogado, Rodrigo Pacheco tem 23 processos. Não que ela responda, tá? Mas que ele cuida, administra causas bilionárias que rolam no Supremo Tribunal Federal. Então, ele, do ponto de vista do interesse pessoal, é um que não tem a menor vontade de arrumar confusão com o STF. E o ministro Luiz Fux, muito hábil, muito esperto, já havia lançado aquela ideia da conversa entre os poderes, que ainda não aconteceu, aconteceu agora parcialmente só com o Rodrigo Pacheco, também não tem interesse que o Senado parta para cima do Supremo, já que o Senado, pela atribuição constitucional, é a quem cabe fiscalizar problemas apontados contra o Supremo Tribunal Federal. Agora, esse papo de que tanto o impeachment está sendo banalizado, não. No Brasil está tudo banalizado. A democracia brasileira, que tem que ser debatida, sim,
ela está banalizada, é uma palavra banalizada. No Brasil não temos democracia, aqui temos cleptocracia, o domínio, a hegemonia do crime institucionalizado sobre as instituições que estão brigando entre si, numa guerra autofágica, em que nós, cidadãos brasileiros, somos os maiores prejudicados, porque a governabilidade está sendo prejudicada o tempo todo. A prioridade do momento deveria ser combate a essa pandemia e superação da debacle econômica que foi muito gerada por governadores e prefeitos com a anuência do Supremo Tribunal Federal, que permitiram que a nossa economia desse uma travada desnecessária, muito mais forte do que o preciso para combater a tal da pandemia. Então, é hora de mudar o discurso, é hora de buscar uma pacificação entre os poderes. Só que temos aí a radicalidade, porque tudo entrou num processo eleitoral prematuro para 2022. Então nós temos um Supremo que não quer, um Poder Supremo não admite que Jair Bolsonaro possa ser reeleito no ano que vem. Eles já não toleram que ele tivesse sido escolhido em 2018. Então essa guerra continua. E esse Supremo que tem abusado da autoridade, que tem afrontado a própria Constituição de 88, dando a ela interpretações esquisitíssimas sobre direitos muito claros, esse Supremo está abusando da paciência do povo brasileiro. Atualmente, quando esses 11 ministros aparecem em qualquer lugar, em qualquer ponto pelas redes sociais, eles são duramente criticados pela maioria das pessoas. E 7 de setembro está chegando aí. Esse dia, essa data, vai reunir muita gente na rua para exatamente protestar contra essa atuação que não é correta do Supremo Tribunal Federal. Repito, deveria ser uma Corte Constitucional respeitada. Só que pela atuação política, muita fala fora de contexto, muita decisão equivocada de seus ministros, ela está perigosamente se desmoralizando e não está cumprindo corretamente o seu papel de guardião de uma Constituição que é ruim, que temos que debater a mudança dessa Constituição. Inclusive, já anunciamos aqui, o príncipe deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, no dia 2 de setembro, vai anunciar a proposta de uma nova Constituição mais enxuta, mais principiológica, que vai tentar apresentar uma mudança no modelo de Estado brasileiro, hoje excessivamente intervencionista e prejudicial à vida do cidadão. Então, é preciso debater o que é sentido democrático. Temos que discutir o que é respeito ao Estado de Direito. Não vou usar nem a palavra democracia, porque ela está muito banalizada. Temos que, sim, ter respeito à lei e à ordem e, infelizmente, a alta cúpula do judiciário não está dando o bom exemplo. Bruno, o presidente Jair Bolsonaro dialoga com a sua base, com esse discurso anti o Supremo Tribunal Federal, anti Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: a base compra esse discurso e, mais do que a base, não existe um certo cansaço das pessoas com esse embate? Esse embate dura até quando? Esse embate ele deve durar enquanto houver pessoas dispostas a repetir na própria memória que o preço da liberdade é a eterna vigilância. E no momento, as pessoas que têm tido a paciência, porque ninguém gosta de ficar nesse debate eternamente, mas quem tem tido a paciência de insistir nele é a chamada nova direita, né? E não é por acaso. A nova direita no Brasil é aquela que, diferentemente de gerações anteriores, já está escolada, é gato escaldado com relação às táticas comunistas de avançar devagarinho, de surgir disfarçada, de se fantasiar de terceira via, né? Tudo isso já foi muito debatido internamente na direita. Então, os conservadores já não engolem mais, por exemplo, o velho PSDB se apresentando como alternativa de direita, né? A história da direita permitida ficou para trás. E aí, nesse sentido, uma frase como essa do Rodrigo Pacheco, a democracia não pode ser questionada. É mesmo, Rodrigo Pacheco? O que a gente faz com a obra de Platão, então? A gente queima? O que a gente faz com a obra de Tocqueville para falar de uma
de uma crítica, de uma avaliação muito bem sucedida sobre a democracia moderna. A gente faz o quê? A gente joga no lixo também? O que a gente faz, Pacheco? Então, assim, antes do Pacheco pensar em existir, você tem na história do mundo pessoas pensando sobre a democracia e pensando, questionando, se perguntando sobre se é o melhor sistema, sobre como fazer para lidar com ela, já que ela é um sistema que abrange problemas, né? Naturalmente ela é problemática, porque quando o poder é distribuído, mais pessoas tocando no poder, você vai ter mais problema mesmo, é natural, né? E aí, qual é a maneira da gente debater a democracia? A gente tem que, em primeiro lugar, perguntar se as nossas instituições estão funcionando. Elas estão mesmo funcionando? Porque a gente acha que não. Elas estão funcionando bem ou mal? Tá, estão funcionando mal. Se elas estão funcionando mal, quais são os remédios de que nós dispomos para recuperá-las e conservá-las? Tá? São essas as perguntas que a nova direita, que os conservadores têm se feito. E se faz essa pergunta justamente por serem radicalmente contrários a uma ruptura institucional. Então, é uma piada. Muitas pessoas atribuírem a conservadores a vontade de ruptura, é uma piada. Tá? Você tem pessoas que não entendem, que não têm cultura política nenhuma e repetem bobagens. Aí é muita má intenção você aproveitar da ignorância ou da ingenuidade dessas pessoas para colocar isso na boca dos conservadores. Isso é uma mentira. O conservadorismo é justamente uma posição política que diz ruptura não adianta nada, porque a tradição é um elemento vital da política. Então a gente tem que saber lidar com ela. E temos que saber corrigir as falhas da tradição. Não adianta derrubá-la, porque ela fica lá, né? Então é o seguinte, o impeachment é um instrumento banalizado? É um instrumento banalizado, não dá para usar dele toda hora? Concordo com o Pacheco. Só que o problema é o seguinte, que outro instrumento nós temos para corrigir essa deterioração da instituição chamada Supremo Tribunal Federal a que nós estamos assistindo. Ele, como presidente do Senado, talvez pudesse propor. De fato, há outros caminhos? Eu acho que há. Por exemplo, mudar o método de indicação. Enquanto for uma indicação política pelo presidente da República, tende a levar nomes políticos para lá, sobretudo se a gente tem socialista no poder. Porque socialista no poder, eles estão interessados em controle social e, evidentemente, eles vão usar todas as prerrogativas para aparelhar o Estado. Diferentemente da tradição liberal conservadora, que constantemente trabalha para enxugar o Estado, sabendo que o Estado é, sei lá, um mal necessário. É algo de que o ser humano não pode prescindir, mas que quanto mais poder um Estado tiver, mais desse poder ele vai abusar. Por último, Paulo, só para terminar, seria interessante também discutir esse probleminha aí de conflito de interesse entre a gente ter um presidente de Senado com escritório de advocacia e uma série de processos tramitando no STF. Que conflito de interesse, hein? Será que é isso que Rodrigo Pacheco entende por democracia? Questionável. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Coloca aqui o Constantino na tela para mim, produção, por favor, para que a gente possa conversar. Consta, eu quero instigar vocês aqui, cutucar um pouquinho vocês, para a gente falar um pouco de eleições, né? Eu quero uma análise de vocês agora, se na avaliação de cada um aqui, vocês acham que isso tem respaldo no ano que vem. Como é que se enxerga a população? Porque uma coisa é a briga que acontece entre os poderes, né, Consta? Outra coisa é a vida diária lá do cidadão, que por muitas vezes não entende tudo isso, né? Eu quero ouvir tua opinião. Você acha que isso tem respaldo? Como é que você vê? Então, Paulo, a imensa maioria quer tocar sua vida e não consome política dessa forma tão direta, né, tão intensa. Então, esses, a gente poderia chamar de alienados voluntários em política, eles querem paz, eles querem tranquilidade, eles olham para político sempre como alguém oportunista ou que faz promessas irreais e tudo mais. Então, esse blá, 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 esse conflito, essa tensão toda não agrada, não. Assim como não agrada muitos empresários. Mas aí que está o ponto. Eu acho que a Bruna foi direto ali no cerne da questão, né? Tem uma direita que é mais atenta e que consome política e canais que estão sendo perseguidos, né? Muitos deles, que acordou. E sabe que o que está em jogo aqui é a própria sobrevivência. Então, infelizmente, certos confortos, luxos ou foco material tem que ficar para depois, porque nós estamos discutindo se o Brasil vai ou não ter alguma coisa que a gente possa chamar de democracia, ou se vai ser um jogo de cartas marcadas onde a esquerda disputa com a esquerda, né? Então, é isso que está em jogo.
Como assim não se questiona, não se debate a democracia? A Bruna mencionou aí Platão, Aristóteles no livro Política, ele pergunta se aprouver aos mais pobres, por exemplo, em maior quantidade, tomar os bens dos mais ricos. Isso seria legítimo? Essa pergunta já coloca em questão aquilo que Tocqueville, muito depois, trouxe, que era o risco da democracia virar um populismo, onde acaba descambando por uma tirania da maioria. Só que nós estamos vendo algo pior. Nós estamos vendo a tirania da minoria que se considera esclarecida, ungida e que despreza as massas, que fecha a janela para não enxergar o povo nas ruas e que conta com uma certa conivência e cumplicidade da imprensa, da grande imprensa. Então, o que esses senadores e esses ministros do Supremo entendem por democracia? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, porque pega-se, por exemplo, o Barroso, ele quer empurrar a história. Ele é um ativista, em vez de ser um originalista que está ali para fazer cumprir a lei. Ele não é um legislador, mas ele não se enxerga assim. Os pais fundadores aqui da América, dos Estados Unidos, da América, né, eles não eram democratas no sentido que se entende hoje, pelo termo, porque eles entendiam os riscos dessa democracia pura e simples, demagógica. Eles eram republicanos, eles defendiam uma república. Então, a república tem garantias individuais, império das leis, pesos, freios e contrapesos, mitigar, limitar o poder do próprio Estado. Tem um monte de coisas que estão ficando ausentes no Brasil. Está muito claro, Paulo, para responder a sua pergunta, que no ano que vem a direita vai chegar na eleição totalmente cerceada, asfixiada por uma decisão dessa minoria poderosa. Já começou desmonetização de canais, vai ter perseguição. Eu não tenho dúvida de que vai ter gente com conta suspensa nas redes sociais. O Donald Trump teve a rede dele suspensa, mas o porta-voz do Talibã não. Então está muito claro o que vai acontecer e já está acontecendo. Então a luta aqui, que é de uma minoria atenta, aguerrida, que fala em nome de uma maioria silenciosa, que muitas vezes está percebendo, mas está preocupada com outras coisas ou não é do seu grande interesse. Até porque esses alertas são antigos na história também. Platão era um deles. O grande historiador Arnold Toynbee, outro. Né? O perigo de você não se interessar por política é que você vai ser governado por pessoas que se interessam. Então tem uma turma mais atenta e corajosamente lutando por uma questão de sobrevivência aqui. Sobrevivência. Tem um acordão do establishment para expelir a direita do debate público. Porque não considera que a direita tenha papel, tenha voz legítima numa democracia. Isso que eles entendem por democracia, eu chamo de outro nome. E eu quero um Brasil com uma república. Serrão, você acha que o presidente da República, alongando esse embate, coloca em risco a sua reeleição? Pois é, a grande questão é que não é o presidente da República quem está alongando essa discussão. Esse é o problema. Quem está rompendo a corda efetivamente no Brasil de hoje? Quem é o culpado por levar a esse estado de desrespeito do Estado de Direito que estamos assistindo no Brasil? Não é o presidente da República, que chamam de fascista. A esquerda usa essa palavra fácil para designar o Bolsonaro desde o começo, inclusive numa hedionda propaganda internacional contra o governo brasileiro, dizendo que aqui tem um ditador, um fascista. E até o momento, as atitudes de Bolsonaro, apesar do discurso, às vezes violento, meio debochado, xingamentos que ele faz, mas a atitude política efetiva dele não é de um cara ditador. Se fosse, ia ter muito poderoso aí da nossa aristocracia, da nossa oligarquia feudal, tupiniquim, chorando, dando ataque de faniquito. E não é esse o caso. Então, a grande questão é, o povo brasileiro hoje, ele quer o quê? Ele quer liberdade, ele quer capacidade de emprego, ele quer ter segurança e, sobretudo, ele quer que tudo isso seja permeado por uma palavra difícil para a nossa cultura, chamada honestidade. É isso que está em jogo hoje. É o combate efetivo ao regime do crime institucionalizado que penaliza de verdade
cada cidadão brasileiro que tenta trabalhar, estudar, produzir e se desenvolver. Então, essa que é a grande luta do momento. E o regime do crime, o que ele quer? Tirar a liberdade do povo brasileiro, tanto de se expressar, tanto de fazer as coisas mais simples da vida. E a nossa luta é essa. Então, o momento do debate para discutir o Estado de Direito e não a democracia é isso. A gente precisa de lei e ordem. Para lei e ordem, o Constantino lembrou muito bem, citando lá o exemplo dos Estados Unidos, aquela Constituição americana, ela foi debatida durante 13 anos, debatida com pau comendo entre as várias partes que formularam aquela Constituição enxutinha que os Estados Unidos têm. 13 anos de longos debates. E nós aqui tivemos uma Constituição com um debate pobre, com uma manipulação total, uma Constituição que foi um estelionato. Ela foi pensada para um regime parlamentarista que acabou redundando num presidencialismo de coalizão, que agora os golpistas querem criar até o semipresidencialismo. Então está tudo errado, o modelo institucional está equivocado. Quando a gente vai falar da questão do impeachment no Brasil, a inadequação da nossa legislação é assustadora. A lei do impeachment, que trata do presidente ou do pessoal do Supremo, ela é de 1950. Está defasada no tempo, né? Então, o Brasil tem, como já disse, regramento excessivo, que permite também que se tenha perdão conveniente ou rigor seletivo, dependendo da capacidade de poder de quem está operando essa interpretação ou a avaliação e julgamento da lei no final das contas. Então, é esse Brasil que precisa mudar. Então, a discussão política, lamentavelmente, numa sucessão presidencial que foi prematuramente antecipada, e aí cabe a denúncia, antecipada pelo Supremo Tribunal Federal, que deu a um candidato que foi condenado pelo judiciário em 3 instâncias por corrupção a chance de ser candidato. Então, isso é péssimo. Esse Brasil tem que ser discutido em toda a sua base, em toda a sua estrutura. É preciso mudar para que a gente tenha uma nação honesta. Bruna Torlai, para a gente fechar esse assunto. Só um detalhe, esse sistema aparentemente democrático, mas na verdade completamente esvaziado dos valores republicanos, como o Constantino descreveu muito bem, o nome disso é um democratismo. E isso é justamente o que torna a vida das pessoas comuns cada vez mais difícil no Brasil. Porque as pessoas comuns, Paulo, como você estava indicando, querem o quê? Levar a vida, né? Prosperidade, fazer patrimônio, cuidar dos filhos, ter paz de espírito. Consequentemente, seria absolutamente injusto que elas não tivessem a opção de poder votar em lideranças que defendem justamente esse caminho para o Brasil. E goste-se ou não, quem hoje oferece esse caminho para o Brasil é a direita, não é a esquerda. A esquerda está aí para oferecer controle, cerceamento das liberdades individuais, um Estado cada vez maior e um sistema de tributação cada vez mais agressivo. Não é isso que as pessoas comuns querem. Então, infelizmente, eles vão ter de ter um pouco mais de paciência, porque esse debate sobre o estado atual da democracia no Brasil, se é que ela existe, é mais do que necessário.